É fisioterapeuta de formação e profissão, mas quando descobriu o yoga facial ficou com vontade irresistível de partilhar os seus benefícios. E assim o fez, e a internet e as redes sociais adoraram, e ela transformou-se numa referência nacional no yoga facial. Criou a primeira escola de professores de yoga facial em Portugal, lançou um livro, tem um podcast e acaba de lançar uma marca de cosméticos orgânicos, a Pura Alma. Neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, tenho a honra de receber Paula Sá. Vamos descobrir melhor o seu percurso, como é que foi este caminho de fisioterapeuta a empresária. Olá, Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Olá, Paula, muito bem-vinda ao É Comunicar que nos Olá. entendemos. Olá, obrigada pelo convite, Marta. É uma honra para mim estar aqui contigo. Uma curiosidade, e uma pergunta que eu gosto muito de iniciar aqui, o É Comunicar que nos entendemos quando temos, assim, convidados especiais. O que é que tu querias ser quando eras pequenina? Olha, essa questão é muito interessante mesmo, porque eu acho que durante muitos anos esqueci-me completamente o que é que eu queria ser quando era pequenina, e quando comecei a empreender, lembrei-me que eu brincava com a minha irmã. Eu brincava muitas vezes às empreendedoras. Eu tinha aquelas senhas das minhas de uma prima mais velha do trabalho, e eu colocava lá o que é que eu queria fazer, como se fossem uns post-its. Eu colocava lá o que é que eu queria fazer, a minha irmã era a minha secretária, e às vezes trocávamos os papéis. Portanto, eu no fundo já brincava eu não sabia o que era ser empreendedor, mas já brincávamos a isto, ser empresário, de ter uma equipa. Portanto, e isto ia alternando com ou éramos empreendedoras, ou éramos empresárias, ou então era também às vezes jornalista. No fundo eu estava a comunicar. Que máximo, que giro. Já Eh, tinhas aí umas pistas, já tínhamos umas pistas. no fundo eu sempre soube que queria comunicar, não é? Que queria comunicar e queria empreender. E no fundo é isso que eu faço também. Portanto, era muito isto de eu ouvia-me a apresentar o telejornal, não é nesse sentido que eu estou, não é nesse formato, mas eu via muito a comunicar, é verdade. Que máximo. E na verdade hoje em dia, concretizaste esses 2 aspectos teus, não é? No fundo, a comunicação nas aulas que dás, nas formações que dás e o empreendedorismo com o lançamento desta marca, já lá vamos daqui a pouco. Perguntar-te, antes disso, como é que, a fisioterapia, ou de algum modo esta área, chegou à tua vida? Porque esta formação e durante quanto tempo é que tu, exerceste esta profissão? Olha, eu, quando ando portanto, a fisioterapia, eu acho que tudo o que fiz na minha vida apareceu-me quase como que por acaso, se acreditarmos no acaso, não é? Eu do 10º ano até o 12º eu quis ser psicóloga. Aham. Chego à Páscoa, ali o fim do último período do 12º ano, vejo uma reportagem na televisão sobre o Centro de Reeducação de Alcoitão, onde eles estão a reeducar tanto várias pessoas, mostram vários casos de sucesso, vários casos de luta, vários casos difíceis, e eu fiquei a olhar para aquela reportagem e disse: "Afinal é isto que eu quero fazer, afinal é isto". Faltavam 2 meses para os exames nacionais, 3 no máximo, e eu mudei completamente. E fui para a fisioterapia. Fui fisioterapeuta durante cerca de 16 anos, 12 dos quais, no estrangeiro, em França, enquanto fisioterapeuta hospitalar e meio hospitalar, sobretudo, e, sempre foi uma profissão que eu gostei imenso, com que me identifiquei. Nunca me identifiquei a 100%, confesso, mas eu adorava servir, eu adorava cuidar dos outros. É mesmo isto, eu adorava cuidar, apesar dos últimos anos eu já não me sentir motivada para o que estava a fazer, com o que estava a fazer, mas eu sempre gostei e ainda hoje, apesar de não estar a exercer, eu sinto-me fisioterapeuta, ou seja, está cá. É a minha base também, portanto, este servir, este cuidar estão cá. E de alguma forma também esse percurso, hum, capitalizou-te emocionalmente, porque ser fisioterapeuta,
permite estar muito próximo das pessoas, não é? Também do ponto de vista físico, obviamente, mas não só, com algum nível de vulnerabilidade, pronto, que é inevitável nesse tipo de situações, uns mais graves do que outros, obviamente, mas do ponto de vista humano, ter-te-á enriquecido muito também. Pergunto-te isso. Bastante. Sabes que eu era aquela fisioterapeuta que ficava super emocionada com os ganhos, aqueles pequeninos ganhos. Eu quase que agarrava os doentes, aos pacientes a chorar com eles. Eu era daquelas que muito emocional e ligava-me muito com as pessoas. E ainda bem que assim era. Portanto, eu nunca me preocupei. Portanto, eu sabia, as pessoas diziam sim, mas quando as coisas não correm bem, tu também sofres com isso. Ok, mas há aqui um equilíbrio, porque estar sempre aqui no neutro também não é interessante. Então, eu prefiro estar lá a celebrar, estar cá em baixo quando as coisas correm menos bem. E isto sim, isto trouxe-me muitas ferramentas. Aliás, eu mudou a minha visão de vida, a minha visão em relação aos problemas. Às vezes ouço, ai, estou-me a queixar disto, aquilo, e eu não sei, é como se há coisas que para mim são tão banais, no meio de todas as histórias, tudo aquilo que eu experienciei, não na própria pele, não é? Mas que eu vi também e que vi histórias de famílias que eram assim incríveis, mas tudo isto mudou-me. E que na altura da pandemia, quando ainda não tínhamos, não existiam vacinas, nós não sabíamos o que era muito bem o Covid. E eu estava na linha da frente em França, porque os fisioterapeutas portanto, são eles que fazem toda a parte da fisioterapia respiratória. Uhum. Ou seja, é mesmo, nós chamamos lá só a parte de fisioterapia respiratória, os enfermeiros não tratam muito essa parte. Então, eu estava lá na linha da frente, como eu era a chefe de serviço e disse logo à equipa de reeducação: vou eu para o serviço Covid. Ahm, o que também não sei o que é que me aconteceu para dizer logo: vou eu, assim toda aventureira, não tive medo nenhum, nunca tive receio de ir para a linha da frente, sou sincera. Ou seja, eu tinha, mas eu só ganhei essa consciência quando o primeiro paciente me espirrou em cima de mim. Só aí é que eu fiquei com receio. Mas eu perdi ali num espaço de semanas, perdi muitos pacientes que eu gostava, que eu já estava a acompanhar. Tivemos ali muitas coisas e aquilo fez-me pensar na minha vida, o que é que eu desejava. Comecei a perceber, eu tenho que dar valor ao agora, aos abraços que eu recebo de manhã, das minhas filhotas. Eu tenho que dar valor, não tenho que esperar a reforma para nada, porque eu trabalhei serviços, eu fiz serviços tanto serviço paliativo também. Uhum. Hum, e aí eu lembro-me perfeitamente que todos eles disseram a mesma coisa. Todos, não houve nenhuma exceção, independentemente de ser a pessoa mais rica ou menos rica, independentemente da parte do estatuto social, independentemente da profissão, todos disseram a mesma coisa. Paula, vive a tua vida agora, não te mates a trabalhar, ou melhor, trabalha, conquista a tua vida, conquista o teu conforto, sim, mas nunca te esqueças do que é mais importante. A família, estar com as pessoas que nós gostamos. E isso eu tenho sempre presente. Para mim, hoje em dia, há pessoas que eu às vezes posso trabalhar até 10 horas, 7 dias por semana, eu tenho inegociáveis. Quando eu estou com as minhas filhas, estou com as pessoas, eu estou com as pessoas, não estou a agarrar ao telemóvel, é a minha atenção. Às vezes pode não ser muito tempo, mas é a 100%. E eu prefiro isso do que estar o dia todo com elas e estar sempre em ecrãs. Ou seja, eu estou, mas não estou. Então eu quando estou, estou realmente. E isso mudou a minha forma de estar na vida. Portanto, é verdade que me trouxe muita bagagem. Eu acho que alarguei-me aqui um bocadinho, não é, Marta? Não, mas sabes que eu acho que estas vertentes também são importantes de serem faladas, e sobretudo quem, como eu, já, teve, eu própria, enquanto eu Marta, a título pessoal e também com familiares muito próximos, tive a sorte imensa, de ter tido, hum, equipas de fisioterapia que fizeram verdadeiros milagres. Portanto, fica aqui quase uma espécie de homenagem a esses pequenos anjos da guarda. Quando digo pequenos, é muitas vezes discretos, mas que fazem verdadeiros milagres. E fica aqui, fica aqui agora enfim, este agradecimento a todos os profissionais de saúde que são incríveis e à tua classe, não deixa de ser a tua classe também, porque eu própria, em miúda, já me aconteceu situações muito complexas, que consegui vencer graças a profissionais como tu, e tive também familiares que também tiveram essa sorte, e portanto fica aqui o meu agradecimento. E portanto parece aqui um bocadinho inusitado, esta conversa no podcast, mas não será. Se viemos até aqui é porque de algum modo teria que ser. Mas
Perguntar-te então, como é que esta questão do yoga facial aparece na tua vida? Como é que tu te cruzas com isto, com estas práticas, ainda sem haver aqui qualquer plano de mudança de vida, como é que tu te cruzaste com o yoga facial? Que Olha, tem mais uma tem vez, algo de fisioterapia, vá, pronto, é diferente, eu sei, mas sim. de alguma forma, mas diz-me, desculpa que interrompi-te. Não, mas veio um bocadinho da fisioterapia de forma indireta e mais uma vez um bocado por acaso. Eu estava assim, como quando eu decidi ser fisioterapeuta, calhou-me ver uma reportagem e fui. Eu quando descobri o yoga facial foi um bocadinho assim, se acreditarmos no acaso. Ah, eu estava já muito descontente da fisioterapia, eu tinha chegado ao topo de carreira, era chefe de serviço, que era aquilo que eu tinha dito quando cheguei à França. Eu disse, eu cheguei lá ao hospital, conheci o meu chefe e disse um dia vou ser eu a chefe de serviço. E fui. E passado pouco Boa. tempo despedi-me. Portanto, é muito interessante. Porquê? Porque eu sentia um descontentamento muito grande. E o que é que eu fui fazendo ao longo dos anos para manter esta motivação? Aquilo que eu fazia era, eu acabava por fazer formações e estas formações davam-me aquela motivação extra durante algum tempo. Depois passava. Depois, a última formação que eu fiz foi yoga terapia na saúde da mulher para cancro da mama. E Uhum. estava nas minhas pesquisas e durante as minhas pesquisas apareceu-me assim, por acaso, yoga facial. Portanto, a nível do yoga facial, portanto, eu estava a fazer uma formação de yoga terapia na saúde da mulher para me motivar e foi aí por acaso que me apareceu nas minhas pesquisas o yoga facial. Eu disse: "Uau, isto é incrível!" Nunca tinha pensado em utilizar os músculos faciais desta forma. Eu utilizava na reeducação, quem tinha um AVC, uma paralisia facial, eu utilizava estes músculos, eu já os conhecia, não eram desconhecidos para mim. Mas esta abordagem era maravilhosa e então eu comecei a fazer vídeos aleatórios, não é? Que nós vamos pesquisando, aqueles vídeos aleatórios, e eu percebi que tinha um método que tinha elevado potencial, mas eu estava a fazer de forma aleatória e eu precisava mesmo de um método. Comecei a fazer aulas coletivas, comecei a praticar. Tinha vindo de um pós-parto onde eu tinha engordado 20 quilos, emagrecido os 20 quilos, o meu rosto estava flácido, descaído, aquele incha-desincha, não é? Afeta muito o rosto. E eu notei rapidamente que o meu rosto começou a ganhar vida, começou a ganhar forma, e isto em menos de um mês. Portanto, eu disse: "Não, Portanto, eu tenho". foste a tua principal, cobaia, no melhor dos sentidos. Exatamente. E depois comecei a fazer formações profissionais e depois percebi: "Olha, mas em Portugal ninguém fala sobre isto. Vamos então falar sobre isto", sem qualquer ambição de vou-me lançar, vou mudar de vida, vou mudar de carreira. Não. Ah, apesar de eu ter 2 crianças muito pequenininhas, dependentes, e viver no estrangeiro sem rede familiar e trabalhar no hospital, eu assumi isto como mais um trabalho. Portanto, eu sei que tinha rotinas loucas e que eu não era o momento ideal de todo para mim, que eu estava a amamentar, não dormia e ainda estava a assumir outra questão, outra área, mas eu senti que era por ali que eu devia ir. Eu também tenho isto, eu sempre fui muito das ciências, sempre fui, mas eu às vezes, hum, olha, não sei. Sinto que tenho que fazer e faço. Não sei explicar muito mais sobre isso. E a verdade é que as coisas acontecem, não é? Portanto, está tudo certo. Tu consegues recordar ali, mais ou menos, quando é que tu percebeste, quando no tempo, não é? Portanto, quando é que tu percebeste que se calhar tinhas em mãos algo que realmente o mercado ainda não tinha, as pessoas, as mulheres e os homens também, porque o yoga facial não tem que ser apenas para mulheres. Quando é que tu percebeste que com algum nível de profissionalização, portanto, e com o método que foi que tu fizeste, que tinhas ali potenciado, para trabalhar isso de uma forma diferente. Olha, eu percebi que ninguém falava no assunto e que realmente era algo a explorar, perdão. Hum, Só que eu não sabia nada de marketing, não sabia nada de empreendedorismo. Eu no início fui falando com todo o meu entusiasmo e paixão e as pessoas foram aderindo. Sabes que no início foi complicado, porque assim, era um método que não era conhecido em Portugal, era um método que muitas pessoas desconfiavam e, se eu tive pessoas que disseram: "Uau, isto é espetacular, faz sentido o que tu estás a dizer", outras pessoas me diziam: "Isso é tudo uma treta, estás a mais uma pessoa que está aqui a vender a banha da cobra, não sei o quê". Eu no início tive muitas críticas e também muitas pessoas a apoiarem. Isso E tudo nas redes sociais, nas certo? redes sociais, certo. Tu A criaste o teu o Instagram?
sim, também tive que criar isso, porque eu também não dominava redes sociais. Aliás, eu Foram os ainda teus primeiros canais, certo? De comunicação mais para o público sim, e Portugal já a pensares em Portugal? sim, eu pensei sempre no público português, portanto eu criei um Instagram, Facebook, na altura, depois mais tarde o YouTube, o podcast, mas isso já foi um bocadinho mais tarde. Hum. Eu no início comecei só com Instagram e Facebook. E em que ano foi? Lembras-te mais ou menos, Foi, para olha, quando? a primeira publicação foi dia 11 de novembro de 2020. Bem, certo. É verdade. Então, paulatinamente estavas a comentar que, ias tendo na mesma medida, bom feedback, mas também mau feedback ou alguma desconfiança, não é? Mas entretanto foste conquistando mais a parte das pessoas que acreditavam naquilo que tu estavas ali a mostrar. Sim, à medida que as pessoas iam experimentando e tendo resultados e me deixavam publicar as suas fotografias, as pessoas disseram, aí sim começou, as pessoas começaram a ouvir. Depois chegou à imprensa também, e comecei a receber convites para ir à televisão, para fazer algumas reportagens, e foi a partir daí também. As pessoas começaram a ver, se isto aparece na televisão é porque é credível, é porque, Exato. não é? Portanto, isto mudou um bocadinho o mindset, a forma das Aquela pessoas. máxima que eu digo sempre: por muito que os tempos mudem, as pessoas ainda acreditam mais no que vem nas notícias e na informação credível, do que aquilo que as marcas e as empresas ou as pessoas dizem sobre si mesmas, não é? Portanto, a comunicação social credível, que foi o teu caso, tu foste contactada por meios de comunicação social, ou na área de lifestyle, ou até na área mais generalista, ou das publicações femininas, mas com notoriedade, com prestígio e com confiança, não é? Portanto, e isso deu-te um carimbo, passo a expressão, de credibilidade e de confiança, não é? A par da tua formação também, porque depois foste podendo explicar às pessoas aquilo que é o teu background e a tua formação. E perguntar-te isto, que é, no fundo, pode ter sido a fusão das redes sociais e do sucesso das redes sociais, mais a credibilidade que os mídias te trouxeram, portanto, um mais um, não é? Que deu ali uma soma em que tu percebeste, ok, se calhar eu tenho aqui um projeto que posso torná-lo aqui um pouco mais profissionalizado. Foi isso? Foi muito a partir daí. A partir do momento em que eu comecei a perceber que as pessoas estavam a acreditar que isto era mesmo verdade, que isto realmente tem efeito, que isto é fantástico, eu comecei a perceber, eu já tenho um grupo de alunas, eu já tenho uma comunidade, portanto, já é possível também chegar mais além. E eu fui fazendo o caminho, sempre. E foi também, e sim, eu sempre adorei, depois comecei a estudar estratégia, comecei a estudar marketing, comecei a implementar muitas coisas também, e acho que também uma coisa que mudou foi quando eu comecei a ver todo este projeto como um negócio, porque para mim era um projeto, sabes? Era como se fosse, ok, meu passatempo, o meu hobby é fora do trabalho, o meu trabalho não é este, mas a partir do momento em que eu disse, não, isto realmente não é só um projetozinho, não é? Não é um trabalhinho. Por exemplo, a família também não, às vezes os familiares por amor diziam, mas trabalhar na internet, no online, isto é um bocado estranho, isto é novo, e tinham receio pela minha estabilidade também, a família Uhum. e a nível familiar, porque eu tenho muitas responsabilidades, não é? Portanto, ah, como temos todos nós, todos nós temos casa para pagar, temos tudo novo para pagar, mas eles também, havia uma certa preocupação a nível da família, é verdade. Mas eu, a partir do momento em que eu comecei a ver, ok, isto tem mesmo pernas para andar, isto tem, as pessoas estão a aderir, as pessoas estão a conhecer finalmente, porque é muito duro fazer um negócio de uma coisa que ninguém conhece. E foi a partir do momento em que começou a ser conhecido, é que começou a abrir portas. E aí eu percebi que já começava a também a faturar, já podia reduzir ou seja, o meu trabalho, o meu horário de trabalho, e comecei a reduzir no meu trabalho no hospital e aumentar o trabalho no yoga facial, até chegar a um ponto em que eu disse, já posso realmente abdicar do meu trabalho no hospital, apesar de ser algo muito estável, muito seguro, que me dá uma qualidade de vida espetacular, é verdade. No entanto, eu optei pela questão menos racional, não é? Portanto, a questão, portanto, mesmo, o que é que realmente me dá prazer é isto, é instável, é,
não me dá o mesmo retorno financeiro, não dá, mas é isto que eu quero fazer, é aqui que eu me preencho, é aqui que eu me sinto realizada, portanto, e foi essa a opção, mas foi algo que foi muito gradual. Eu até posso dizer, o primeiro ano eu pensei em desistir N vezes, mas muitas vezes. Eu às vezes chegava ao computador e dizia: "Será que vale a pena todo o sacrifício que eu faço e, não é, para não ter alunas ou ter pouquíssimas alunas, para não será que vale a pena?" Eu ficava muitos meses no prejuízo, porque eu não percebia nada de redes sociais, tinha que pagar alguém para me fazer as publicações, ou seja, era eu que fazia os conteúdos, mas depois o design não era eu. Portanto, eu tive muitos meses em que eu estava a pagar, durante um ano eu paguei para trabalhar. E nunca desisti. E acho que é mesmo isto, ser resiliente, porque nós não falhamos, nós desistimos. Então é esta questão que eu vejo sempre para mim é o que é que se me perguntarem também, é que tipo, se eu falasse o que é que fez todo o sentido, não foi só perceber que estava a ser algo conhecido, mas continuar, mesmo quando não está fácil, continuar, continuar. E até que cheguei ao ponto em que saí do meu trabalho, explorei ao máximo o yoga facial e sim, permitiu-me também viver do yoga facial, criar depois a minha marca e Já lá vamos, sim. E este eu nem te interrompi precisamente porque acho que estes testemunhos são muito valiosos, não é? Portanto, que é, aqui algumas dores que fazem parte do processo de ser empreendedor, seja qual for a área de negócio, mas sobretudo numa área de negócio ou num setor ainda pouco conhecido, não é? Portanto, tiveste aqui vários fatores, simultaneamente, e mesmo esta questão do de haver aqui algo de um percurso gradual, ou seja, quando há uma outra profissão, fazê-lo também aqui com alguma calma, às vezes com algum paralelismo, pode ser seguro, pode ser o caminho certo, também depois depende aqui do contexto, obviamente, das pessoas, mas sim, este errar e acertar, ou aprender com os erros, ou muitas vezes, como dizias, desligar o computador e pensar: "Será que isto vale a pena?", mas a verdade é que vale, e temos mesmo que ter aqui persistência, e obviamente ir percebendo o mercado, não é? Portanto, qual é o modelo de negócio que, neste caso, o teu negócio poderia estruturar-se, de que forma é que ele se poderia estruturar para ser viável. Tu encontraste essa proposta de mercado, porque criaste então a tua escola de yoga facial, que tem tanto a vertente do consumidor final, ou seja, as pessoas, o consumidor, a pessoa normal, portanto, que queira aprender a fazer estes exercícios, como também tu passas a ter uma vertente B2B, que é de dar formação a pessoas que queiram ser também elas profissionais de yoga facial. É isto, não é? Portanto, neste momento, numa primeira fase foi assim que tu estruturaste o negócio. sim, sim, eu comecei só pela parte do cliente final, quem queria praticar, e depois, quando comecei a perceber que já era conhecido, que já fazia sentido, e muitas pessoas diziam: "Olha, Paula, eu gostava muito de aprender, fazer o mesmo que tu, onde é que eu posso tirar formação?" E em Portugal não existia. Eu dizia sempre: "Olha, podes fazer como eu em França, podes fazer nos Estados Unidos, portanto, podes fazer de várias vertentes." Mas muitas pessoas diziam: "Mas eu queria mesmo aprender com a forma que tu fazes, como tu aplicas, porque tu vais buscar muitas coisas que não são só de yoga facial, e eu queria mesmo e eu tenho sempre uma base científica por trás também, e eu queria muito trabalhar contigo." E como foi num ano em que eu recebi várias mensagens destas que eu pensei: "E se eu criar então aqui uma escola para professores de yoga facial?" E a verdade é que muita gente aderiu logo do início, portanto e a partir daí nunca mais, continuei sempre. Isto foi em 2022, portanto passado 2 anos de ter Uhum. começado, já estava a criar aqui, tanto, escola para mais pessoas fazerem exatamente o mesmo que eu, e sermos mais a falar de yoga facial. Quanto mais pessoas falarem de yoga facial, melhor. Portanto, nós não somos concorrentes, como eu digo às minhas alunas, nós somos colegas de trabalho. Nós somos colegas de trabalho, estamos aqui para nos ajudarmos umas às outras e crescermos juntas. Portanto, E é a isso trazer que boas práticas para o setor, não é? Que é isso que exatamente. também tão importa, digo eu. E se eu te perguntar neste momento, o que é que tem mais peso na faturação e no volume de negócios? Se é o B2B ou o B2C, o que é que tu me dirias? É o cliente final. Ainda é. Ainda é, Boa, boa, ainda pronto. é. Sim. E a verdade é que tu, de uma
de algo que tu achaste que seria interessante, que era o yoga facial, partilhar com o mundo, partilhaste o mundo, neste caso Portugal, e Portugal gostou. Eu também acho sempre ali, por isso dizia na introdução, que as redes sociais, para o bem e para o mal, mas eram ali um bom empurrão também, não é? Porque é uma coisa também muito visual, não é? O ver também acaba por ser ali importante. E estruturaste o teu negócio na tua escola, entretanto lançaste um livro também, né, no fundo que complementou, no fundo sistematizou, digo eu, aquilo que tu já tinhas vindo a falar ao longo do tempo, não é? Portanto, fica ali, como é que é ter um livro editado? Olha, é surreal. É surreal, porque estou eu a passear na FNAC e de repente estou com a minha cara ali. E houve uma vez que aconteceu até algo muito curioso. Estava a passear com as minhas filhotas na FNAC e vem-me uma a correr com o livro. Mãe, a correr, olha, estás aqui. E eu cheia de vergonha no meio da loja. Fiquei, eu tipo, era como se, ok, eu não quero ser vista, eu não quero que ninguém me reconheça. Fiquei mesmo muito. Porque, apesar de eu aparecer em imensas redes sociais e ir à televisão e palestrar e tal, eu fico super envergonhada. Então, sempre que alguém me aborda, eu fico mesmo envergonhada. As pessoas a mim achar, ela é tão antipática, não é? Que eu fico mesmo envergonhada. Ahm, e foi surreal de repente, porque eu estive sempre no online. Repara, eu trabalhei ainda por cima, a partir de França, no online, e chego a Portugal, passado um mês, tenho um livro impresso na minha mão. Foi assim surreal mesmo para mim dizer, uau, isto é possível. E eu aí lembrei-me, eu aos 14 anos escrevia livros e livros e livros, poemas e dizia, e adorava escrever. E depois são aquelas coisas, um dia vou escrever o meu livro, depois nunca mais pensei naquilo. Ah, não é? Mas é verdade que eu acho que nós materializamos os nossos desejos, aqueles desejos que estão mais cá no nosso íntimo. Portanto, eu acho que o livro foi mesmo isso, porque eu sempre adorei escrever, mas não numa versão de yoga facial, que eu desconhecia o método, mas foi, olha, não sei explicar, foi assim algo surreal e não o fiz no intuito de ganhar dinheiro. Toda a gente sabe que em Portugal não se enriquece com tirando Sim, algumas exceções. não é por aí, não é? Tirando uma outra personalidade, claro, e que vende imenso, mas não é por aí. Mas foi um dos momentos mais bonitos, não foi? Com mais significado para ti, o livro. Eh, e ainda assim, já sabemos que em Portugal o mercado é sui generis na questão daqui dos livros, mas surpreendeu-te a receptividade do livro? Sim, sim, porque depois estava a editora a dizer-me: "Olha, lançamos hoje em pré-venda, já estamos a ter outra encomenda, já estás no a primeira semana fiquei no top 5 de saúde e bem-estar". E eu fiquei: "Uau!", eu assim: "Uau!", não é? Portanto, teve assim uma proporção que eu não estava a contar e foi fascinante. Para mim foi muito interessante, depois vieram as entrevistas, os canais a chamarem para ir falar sobre o livro, para falar sobre o yoga facial, e foi realmente uma fase muito interessante ali, o final de 2023 e início de 2024. E repara que tudo serviu para cimentar os passos anteriores que tu tinhas dado, não é? Porque o livro também já surge numa altura em que já tens a escola estruturada, não é? Já tens, a máquina oleada, digamos assim, o livro vem cimentar isso e vem catapultar ainda mais a ti e a tua persona, que por seu turno tem depois repercussões no negócio outra vez, não é? Portanto, há aqui todo este reforço na tua marca, no fundo, não é? Que é a marca que tu criaste. E, entretanto, também lançaste um podcast, tens um podcast, que surgiu, agora ajuda-me, eu não sei se já surgiu depois do livro, ou não, Ah, surgiu antes do livro. sim, Sim, surgiu em, 2022. Sim. 2022. Eu sei porque acompanho, mas tu corrigir-me-ás se eu estiver enganada. A verdade é que fruto das tuas formações, dos workshops, das lives, dos diretos, dos cursos, enfim, isto tudo, as pessoas iam inevitavelmente perguntando-te quais os produtos que tu aconselhas para, enfim, para fazermos não só o yoga facial, como para tratarmos da nossa pele. E tantas vezes te perguntam, e de alguma forma nasceu a ideia de criares a tua própria marca de cosméticos. A Pura Alma já é real, já tem 2 produtos que eu sei, mas conta-me, é verdade isto que foi de tantas vezes te perguntarem
quais eram os produtos mais adequados e os produtos que tu no fundo, aconselhas, que te surgiu a inspiração de te lançares nesta nova área de negócio? Olha, foi muito por aí. As pessoas perguntavam-me sempre o que e mais do que só o que é que aconselhas, é o que é que tu usas? Eu quero saber o que é que tu usas, não é? Era muito esta questão: "O que é que tu estás a usar, Paula?" E aí surgiu realmente também a ideia de criar um produto que não fosse assim, há muitas coisas na produção, na ideia, portanto, no conceito da marca também, que pode ser interessante partilhar também para que não sei se alguém está a criar algo novo, não é? Também Sim, que partilha, por acompanha, favor, é porque eu acho que é sempre muito interessante interessante. São os tudo o que bastidores quase, não é? Os exato, eu bastidores, sim. partilho tudo, não há tabus, Marta, tudo o que tu quiseres saber dizes-me, Vamos a isso, perguntas-me, vamos, partilha. tudo aquilo que inspirar, que ajudar alguém é maravilhoso, não é? Hã, e depois é assim, eu depois apercebi-me que eu já sonhava ter uma marca de cosméticos desde 2007. Ah, Eu já fazia em casa os meus óleos, já fazia e depois acabei por passar um bocadinho, sabes, eu emigrei em 2011, então aquilo ficou assim muito afastado e depois emigrei numa zona que era meio rural. E eu quase que deprimi. Então, eu andava sempre na zona, eu adorava sair para a Baixa do Porto, ir passear, ver animação, portanto eu sou de Gaia, ver aquela animação toda, noturna também, e de repente vejo-me numa vila, tipo, uma aldeia, não, eu estava a conduzir, eu lembro de estar a conduzir quando cheguei lá, estava a escurecer, não era de noite ainda, e não via uma pessoa na rua. E eu quase que fiquei deprimida naquele dia porque foi um contraste para mim. Não é que depois eu apreciei imenso a qualidade de vida lá, tanto é que agora tenho dificuldade em voltar para a confusão, mas eu depois aprendi a apreciar e valorizei muito. Mas naquele momento, para mim, com 28 anos e com uma vida muito animada, foi um bocadinho choque. E ali, e hoje em dia faz sentido. Eu tive que aprender a viver de forma calma, no meio daquele meio rural. Eu estava a 20 quilómetros de uma destilaria de óleos essenciais, de óleos vegetais, e eu sempre que ia para ali, sentia-me nas minhas sete quintas. Sabes o que é que era? Eu estava ali, eu trazia um cestinho cheio de óleos, ia para casa fazer experiências, era ali que eu estava feliz. Queria fazer workshops e depois eu quis visitar por dentro a fábrica, coitados dos senhores, e eles mostraram-me a fábrica por dentro. tão E quando eu giro come isso. É verdade, e eu Já quando tinhas os comecei, sinais todos os sinais já estavam ao pé de ti. eu já estava completamente apaixonada por aquilo todo. E comecei a criar a marca, ainda estava em França. Eu até entrei em contacto com esta destilaria, eu fui lá perguntar: "Vocês fazem fazem isto, fazem aquilo?" Pronto, depois acabou por não se concretizar ali e passei tudo para Portugal, laboratório português, foi 1 ano e meio para chegar ao produto final, ok? Mas eu aqui foi mesmo uma questão também, eu aqui apercebi-me, agora sim faz sentido, este momento é o que faz sentido. Se eu tivesse lançado uma marca de cosméticos antes, se calhar já tinha fechado a marca. Ou seja, foi importante eu ter nome também, eu Sim. ser conhecida ou seja, o poder da marca pessoal é brutal e eu não tinha esta consciência. Porque tu criaste a necessidade do produto, a necessidade no melhor dos sentidos, não é? De uma Hum. forma super natural, consistente e ao mesmo tempo orgânica. Tu criaste quase a necessidade às pessoas, mas na sequência do que tu trazias anteriormente, não é? E daquilo que fazias anteriormente. E portanto, hum, a credibilidade que traz, não é? E a receptividade acaba por ser outra, porque quase que as pessoas ficaram à espera que tu inevitavelmente desses esse passo, não É foi? verdade. E foi tudo de uma forma muito inconsciente, lá está. Eu ia andando e avançando e percebia: "Ok, e se eu criasse isto?" E é que ainda por cima eu sou apaixonada por isto. Portanto é só benefícios. E fiquei 1 ano e meio até chegar à fórmula final do óleo. 1 Uhum. ano e meio. E aquilo que eu pretendia no óleo era que não fosse mais um óleo, não é como uma pessoa compra um óleo de amêndoas doces, não era nada disso. Eu fui buscar óleos nobres, com extratos botânicos, raros, tudo assim super de uma alta qualidade. Eu fui buscar depois todos os meus valores tinham que estar ali, tinha que ser orgânico, tinha que ser co eu tenho fichas do laboratório a dizer que não há porque nossos produtos é assim, é tudo feito em Portugal, mas a matéria-prima não existe em Portugal, não é? Eu tenho Claro. a camélia japónica, portanto, tenho vários ingredientes, vários extratos botânicos raríssimos, até quase a nível mundial, portanto, muitas vezes esgota tudo, ah,
E depois ainda queria um papel do laboratório a garantir-me que não havia exploração infantil, que não havia exploração humana. Então, todos estes valores, isto é difícil que ser-se assim que tão exigente, não é? Mas só faz sentido se estiver alinhado connosco. Se não estiver alinhado connosco, não vai fazer sentido. Porque eu não ia Totalmente de dormir acordo. bem. E mesmo que demore um pouco mais de tempo, ou mesmo que depois o PVP, porque o preço depois também se reflete, mas as pessoas, se forem educadas para isso, educadas no bom sentido, acabam por valorizar também. Olha, e depois é assim, eu não ia conseguir dormir sabendo que havia crianças a serem exploradas para criarem o meu óleo, sabes? E eu acho que isto é importante, e termos esta consciência, trazermos o que é que vai funcionar para mim, quais são os meus valores, e os meus valores pessoais têm que estar super ligados com os meus valores a nível de empresa, a nível de marca, porque se forem opostos não vai funcionar nunca. E porquê Deves... o nome Pura Alma? Como é que surgiu o nome pronto, da marca? Eu escrevi uma lista para aí de 100 nomes, Ok. porque a primeira opção não era por alma, eu já não me recordo qual era, mas eu escrevi para aí uns 100 nomes e eu queria fazer um registro europeu. E fui vendo, este não dá, este Uhum. não dá, este não dá. E depois criei algo, porque eu como quis muito, eu estava à procura de algo em inglês e francês no início. E depois não estou a encontrar, os nomes não me estão a agradar, espera. Isto foi todo um processo de escrever, escrever. Eu ia meditar, olha, eu sou criativa à beira-mar, ia para uma esplanada à beira-mar, escrevia, olhava para o mar, ok, vai, inspiração, e às vezes não vinha. Portanto, foi um processo longo. Depois disse, e se encontrar algo em português? Depois o que procurei em português era pura, qualquer coisa, não existia, já existia, já não podia. Foi duro, foram muitas tentativas e esta depois de repente quando eu comecei e depois quando vi e o logo que foi criado eu, é isto, É isto. é mesmo Sentiste isto, logo que é, era é coisa isto. boa. E, mas não é muito fácil criar algo, criar um produto, ou seja, para mim que estava no digital, passar para um produto físico, ter um e-commerce, foi um desafio gigante, eu não percebia nada de logística, de stocks, disto, daquilo. Aquilo que eu fiz naquela fase foi, eu não tenho uma grande equipa, portanto somos mesmo, é uma equipa muito pequenina, o que é que então eu deleguei toda essa parte. Sabes, eu deleguei toda essa parte de logística, há empresas que fazem isso, nós ganhamos, temos que lhes pagar uma comissão, nós ganhamos menos, mas vale a pena porque se eu tivesse que andar a fazer as encomendas em casa, eu não tenho espaço, eu tenho isto e aquilo, com, a gerir a escola de yoga facial, a gerir isto, a gerir o e-commerce é complicadíssimo, redes sociais, tu sabes, podcasts, isto e aquilo, então, quando não há uma grande rede é muito difícil. Então eu aqui disse, o que é que eu posso, o que é que eu não sei mesmo fazer que posso delegar a quem saiba, e isto para mim foi, se não fosse isso ainda estava hoje à espera de lançar a marca. Mas continua a ser um desafio. A marca para mim continua a ser um desafio. Há sempre altos e baixos e eu acho que e deixa-me só passar aqui às vezes porque, aquilo que eu aprendi neste último ano, 2025 foi um ano muito duro, em que eu incorporei 2 negócios distintos que casam bem, mas foi duro. E sabes que eu achava antes, quando comecei, quando eu chegar a um determinado patamar, muitos dos meus problemas vão desaparecer. Mas surgem novos, não é? Eu fui muito ingênua, porque quando chegas a este patamar, os teus problemas não são os mesmos do início, são muito maiores, portanto, há aqui eles acompanham. São as dores de crescimento, não é, também, em Exatamente, economia chamamos isso, sim. é isso, É mas eu isso. não trocava por nada, sabes? Vale a pena, todos os dias, tenho altos e baixos todos os dias, tenho, mas E vale a qual é que foi a Pura Alma neste momento tem então 2 produtos, que é o óleo essencial e o bálsamo labial de cacau, qual foi a receptividade das pessoas? Ou seja, tu nos bastidores a fazer isto tudo, a tentar, não é, garantir que tudo esteja ok, toda uma máquina para olear, e quando lanças o produto, como é que os produtos, neste caso, o óleo foi o primeiro, mas o bálsamo labial há pouco tempo, mas como é que foi a receptividade das pessoas? Conta-me. Olha, o óleo é tipo um best-seller, é incrível. Pessoas que diziam que coisas que eu nem queria, nem foi criado nesse sentido, pessoas diziam, eu estava com acne, deixei de usar os cosméticos convencionais, passei a usar o óleo, como tem chá verde, calêndula, ou seja, coisas que eu até as pessoas diziam, olha, sabes que eu estou a utilizar nas minhas frieiras e passaram, aquilo é tão regenerador, portanto, as pessoas é um produto que estão a utilizar em tudo.
basicamente. E é um best-seller que infelizmente esgotou agora, mas estamos com atraso na produção porque as empresas que eu escolhi são nacionais, ou seja, há uma empresa que faz tanto o rótulo, que faz tudo aquilo direitinho, está assediada, portanto está com a fábrica em Leiria, portanto neste momento eles não podem, Uhum. portanto foram afetados também, Constrangimento, claro, não dos é? sindicatos, claro. Portanto, eu não tenho data para o óleo, infelizmente, para voltar, portanto Mas estamos a há de regressar ao seu ele tempo. vai regressar, vai Isso. toda a gente, vai ficar tudo bem para toda a gente, lá em Leiria, para nós, para toda a gente, Fica não é? esta mensagem importante também, não é? Portanto, isso está a acontecer, há um contexto que as pessoas compreendem e certamente Sim, que e vão aguardar com tranquilidade, que ele entanto será reposto. Então, o best-seller incrível e o bálsamo labial, que é mais recente. o bálsamo labial, lá está. Está a ser também um sucesso, as pessoas o feedback está a ser maravilhoso, continua sempre alinhado com tudo o que é, os nossos valores, ou seja, a embalagem é de plástico reciclado, os nossos valores estão lá, é orgânico, e aqui trouxe algo diferente, porque ele é artesanal, ele é feito à mão. Já não é, portanto, é diferente, é mesmo feito à mão, fazemos poucas unidades de cada vez. Claro que eu sou conhecida do yoga facial, da massagem facial, por isso, aquilo que as pessoas estão mais alinham mais comigo, estão mais habituadas a ver-me são os óleos. O bálsamo Uhum. resultou super bem, é verdade, as pessoas estão a gostar muito, mas eu continuo a ver-me como, as pessoas dizem o óleo da pura alma. Onde é que está o óleo da pura alma? Portanto, É é aquele muito produto que se é identifica automaticamente contigo pessoa, contigo marca, contigo negócio e faz ali uma triangulação perfeita quase, não é? E o bálsamo labial é ali um pouco mais acessório, acessório no sentido do negócio. Estás para lançar um terceiro produto, queres falar já disso? sim, sim, ele vai ser lançado em breve. E é, portanto, aqui aquilo que eu queria é trazer um produto de limpeza para o rosto. Que reduzisse as embalagens, fosse diferente. Eu gosto muito de trazer coisas inovadoras, como por exemplo o óleo facial que ajuda a aumentar a produção de colagênio porque tem extratos botânicos nesse sentido, não é só colocar amêndoas doces e fazer a massagem, é muito mais além. A experiência sensorial também, porque fazia-me confusão aqueles óleos vegetais que cheiram muito a terra, ou seja, eu gosto da massagem como uma experiência também sensorial, trouxe o extrato de jasmim puro para cheirar, ser mais agradável. Uhum. E aqui aquilo que eu queria era que as pessoas tivessem aquela limpeza facial como se estivessem a usar um creme de limpeza, um leite de limpeza, mas que fosse sólido, que permitisse-nos reduzir as embalagens. Ou seja, ele é um produto de luxo, ele não é um sabonete de todo, ele não tem base de sabonete, ele tem base de leite de limpeza. Ele é mesmo que fosse leite de limpeza, ele tem cera de jasmim, ou seja, ele é um produto é novamente mais um produto super premium para a pele, mas neste contexto mais artesanal, produzido em Portugal também, como tudo é feito em Portugal, hum, e trazer ok, eu posso limpar o meu rosto de forma como se fosse um creme, de forma suave, 100% natural, orgânico e sólido, ou seja, menos embalagens para o nosso planeta também. Portanto, e eu estou a contar que seja um grande sucesso, porque eu estou a adorar usar todos os dias, portanto, sim. Com certeza que será, pelo menos espero que sim, e vou obviamente experimentar, já te disse, já sabes, sou super fã dos teus produtos e portanto estou também aqui ansiosa para experimentar. Paula, de fisioterapeuta a empresária, muita coisa aqui aconteceu como sabemos, e muito mais que não temos tempo aqui para explorar, mas se pudesses dar um conselho a pessoas que queiram empreender, até de áreas que sejam distintas daquelas que é a sua formação, por exemplo, mas que queiram lançar o seu projeto, o que é que tu dirias agora com essa mochila de conhecimento que tens enquanto empresária? Olha, eu acho que é rodear-te das pessoas certas, rodeia-te das pessoas que já estão, porque toda a gente vai dar ideias, toda a gente tem uma crítica construtiva, sobretudo quem nunca construiu nada. Portanto, há muito esta questão, portanto, rodeia-te das pessoas certas e às vezes não tens essa possibilidade, pode ser através de livros, pode ser através de formações, pode ser através de mentorias, pode ser através de seja o que for, e mantém-te fiel, porque é muito a motivação. A motivação ela vai, nós estamos cheios de energia para começar e a energia do começo é espetacular, mas a motivação desaparece rapidamente, não é? Depois aqui o que prevalece é a disciplina, é a consistência e é o compromisso. E é isto. Eu todos os dias de manhã acordo e digo:
penso no meu dia, o que é que vai correr bem e penso sempre no meu porquê. Porquê é que eu estou a fazer isto? Qual é o meu compromisso? Qual é o meu compromisso com as pessoas que me acompanham? Qual é o meu compromisso comigo? E isto mantém-me sempre no foco, porque é assim, para mim tudo o que era rotinas, foco, estrutura, tudo aquilo que se deve ter, um empresário deve ter, eu tinha urticária disto tudo. Estou a ver, era a pessoa mais fluida, vou no flow, e isto custou-me caro no início. E eu sei, e mesmo hoje em dia esta estrutura, esta rotina, para mim, 5 anos depois continua a ser uma luta diária, mas eu luto comigo. Eu tenho a certeza que o Cristiano Ronaldo não vai todos os dias a ser o primeiro a treinar cheio de vontade. Ele obriga-se muitas vezes, certeza, não é? E é por isso que ele está onde está. Então nós é inspirarmos nestas pessoas também, respeitando, porque nós também temos momentos em que, ok, hoje tenho que abrandar, hoje tenho que respeitar isso também, a ouvir o meu corpo. Portanto, eu acho que é mesmo isto, ser consistente, nunca desistir dos nossos sonhos, porque se existe na nossa mente, é possível colocar cá fora também. Então é muito isto, é possível de colocar, se é possível manifestar, não desistas dos teus sonhos, não te esqueças do teu porquê, e a motivação quando desaparecer, ok, mantém-te fiel a ti, mantém-te na rotina, rodeia-te das pessoas certas. E há pouco tempo eu ouvi uma frase que eu disse, uau, sou eu, que era, ser empreendedor atiras-te de um penhasco e depois vais construindo o teu próprio avião enquanto estás a cair. E eu sou eu tal e qual. Não estou a dizer que para fazerem assim, mas saber que estejam preparados porque os desafios vão aparecer. E são estes desafios que nos vão preparar para o passo seguinte, que nos vão preparar para a fase seguinte. Eu quando eu tive muitos momentos, há um mês ou dois, quis fechar a marca, porque foi um desafio, tudo isto dos laboratórios, tudo isto, não sei, era muito para mim, eu não estava a ficar mesmo num nível já de exaustão gigante, e depois disse, não, amanhã é outro dia. Ok, não atirem a toalha, não desistem dos vossos sonhos, nós vamos ter dias bons, dias maus, muitos dias maus, muitos dias maus, muitos dias bons, mas vale mesmo a pena porque isto prepara-nos para o passo seguinte. É isso Daqui a mesmo. nada, quando não aparecer esse problema, eu vou dizer, venham outros, que isto já sei resolver, não é? Então Não isto dá é... para romantizar o empreendedorismo, porque ele tem realmente muitos desafios, mas dá para fazê-lo com o brilho nos olhos, e o entusiasmo, como tu dizias, e bem, o entusiasmo não vem todos os dias, muitas vezes ele vai embora e parece que desaparece, mas o foco, o sabermos o porquê, como tu dizias, e as pessoas certas, obviamente, que nos ajudam. Obrigada, Paula, pelas tuas mensagens. A terminar, temos sempre aqui a consulta do baralho das cartas para conversas podcast inesquecíveis, o GoPod. Portanto, já sabes que eu vou aqui com a tua autorização, então, baralhar aqui, baralhar as cartas e vamos ver que carta surpresa é que te vai sair. Deixa eu ver aqui, só um bocadinho. Então, saiu-te uma pergunta profunda que eu vou ler, que diz: o que é para ti sucesso? Olha, sabes o que é que eu acho? Para mim, a definição de sucesso mudou muito desde que comecei a ser empreendedora. Quando eu comecei a ser empreendedora, a minha noção de sucesso eram as métricas. Atualmente, não. Atualmente para mim, ter sucesso e ter qualidade de vida é ter, ou seja, eu consegui estar no meu porquê, eu consegui sentir-me realizada, ter tempo para mim, ter tempo para as minhas filhas e viver daquilo que eu mais amo fazer, portanto, que é servir ao máximo, o melhor possível. Eu não avalio o meu sucesso por métricas, mas por aquilo como é que eu sinto o impacto que eu tenho em outras pessoas e o impacto que eu tenho também à minha volta. Portanto, eu mais pelo impacto, mais pela qualidade de vida, mais pela alegria, por tudo isto, do que propriamente por métricas. Perfeito. Terminamos com chave de ouro, Paula. Muito obrigada pela tua visita aqui ao É Comunicar que nos entendemos e continuação de muito sucesso. Até breve. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a Comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana.